real, né? Então, certo? Pelo amor de Deus. Que eu mudo o nome dela. O nosso querido Aaron Gibson, ele vai nos prestigiar com uma música chamada Brutal Saxofone, que é de compositor. Toma! Ele é americano, inclusive é saxofonista. É uma peça um pouco mais evoluída, mas vai ser legal. Beleza? Posso soltar? Oi.